Bom, continuando aí os mecanismos de patogênese, a gente sabe que as bactérias, elas podem causar doenças, né? Como a gente já está vendo, né, no vídeo anterior. Só que existem dois mecanismos principais que as bactérias podem levar a essa doença. A primeira é elas invadirem e provocarem uma reação inflamatória no organismo do hospedeiro. Porque o que é uma reação inflamatória? É uma série de reações que acontecem no organismo, provocado pelo sistema imune do hospedeiro, para tentar combater aquele micro-organismo invasor. Tá? Então, a simples invasão do micro-organismo e o desenvolvimento da inflamação, né, já induz aí sintomas, né, que são bem dolorosos, como dor, febre, eritema, né, que é aquela vermelhidão local, dentre outros sintomas, tá? E a outra forma, né, outro mecanismo aí das bactérias causarem danos, né, é através da produção de toxinas ou enzimas também, tá? As bactérias, elas podem secretar as exotoxinas. O que são as exotoxinas? Né? São toxinas que são produzidas pelas bactérias e secretadas, tá? Já as endotoxinas são toxinas que não são secretadas, tá? São toxinas que estão presentes ali na constituição da parede celular de bactérias gram-negativas. Só que elas acabam desencadeando reações porque o nosso sistema imune também reconhece esses fatores, né, presentes ali na bactéria. Então, acaba ativando nosso sistema imune, né, porque ele reconhece aí essas endotoxinas também como reconhece como uma agressão, né, como um fator aí perigoso para o organismo ali do hospedeiro. A própria aderência e invasão da bactéria causa danos e lise das células do hospedeiro. Bom, a gente tem alguns fatores relacionados à adesão das bactérias no nosso organismo. A gente tem, por exemplo, estruturas denominadas adesinas, tá? Que elas ficam ali localizadas, como vocês estão vendo nessa figura, na superfície da bactéria. E elas vão interagir com receptores das células do hospedeiro, tá? Então, vocês estão vendo esses receptores roxinho aqui, mais embaixo são os receptores da célula do hospedeiro que vão interagir com essas adesinas, tá? E aí essas bactérias vão poder se aderir, né, à superfície dessas células. Aqui nessas fotos vocês podem ver dois exemplos, né, de adesão da Escherichia coli. Aqui em roxinho, né, vocês podem ver que é a Escherichia coli aderida às microvilosidades intestinais. Né? O que são as microvilosidades intestinais? São aquelas especializações da membrana do intestino que são semelhantes a uns dedinhos, né, que facilitam a absorção de nutrientes. Tá? Aqui na segunda foto, a gente tem a Escherichia coli aderida nas células da bexiga humana. Então, ambas cepas, né, de Escherichia coli são cepas patogênicas, virulentas, né? Essa aqui, a primeira da foto, por exemplo, é uma cepa enterohemorrágica, tá? Então, ela provoca hemorragia aí no intestino. Essa foto a gente pode ver também as cápsulas, né? Que a cápsula, ela também é um fator relacionado à adesão. E as fímbrias, como a gente já está sabendo, como a gente já estudou, que também é um fator relacionado aí à adesão. Bom, os biofilmes, como vocês já devem saber, pelaquela pesquisa que vocês fizeram, né? O biofilme também, ele é uma estrutura relacionada à adesão das bactérias. Então, o que são biofilmes, né? São comunidades de bactérias que vão crescer, né? E secretar substâncias, né? Que vão separar elas, né? Proteger elas do ambiente, né? E vai conferir o que, então, para essas bactérias? Proteção, né? De diversos tipos de agressões externas, né? Como falta de nutrientes, antibióticos ou agentes químicos que podem ser usados, né, para combater essas bactérias. Né? E o biofilme ele fica bem aderido às superfícies. Por exemplo, né, a gente tem ali a placa dental. O que é a placa dental? Nada mais são do que bactérias ali que cresceram, né, secretaram essa substância que confere uma rigidez. A gente sabe que a placa dental é bem dura, né? Só
o dentista ali, aquela maquininha que ele consegue arrancar, tá? Então ele fica, é uma estrutura que fica muito bem fixa, né? Ali a superfície, né? A superfície onde elas forem crescer. Então a gente já viu, né, que as bactérias elas produzem as toxinas, que podem tanto ser a exotoxina, que vai ser produzida e liberada no meio, como exemplos, citotoxinas, neurotoxinas e enterotoxinas, e as endotoxinas, que são toxinas que fazem parte aí da composição da parede celular bacteriana. Só que as bactérias elas também produzem enzimas, né? Produzidas durante o metabolismo dessa bactéria, que vai ser produzida em decorrência ali das reações, né? Normais ali da fisiologia da bactéria. A bactéria geralmente gram-negativa, né? Para garantir a sua sobrevivência. Então, ela faz essas reações químicas que vão produzir enzimas que são tóxicas para o organismo do hospedeiro. Como exemplo aí de enzima, a gente tem a coagulase. O que a coagulase produzida pelas bactérias fazem? Né? A coagulase ela vai levar uma coagulação do fibrinogênio, né, do nosso sangue, que vai o quê? Vai formar uma parede de proteção, um coágulo que vai proteger essa bactéria, né, de fatores aí do nosso sistema imune, como, por exemplo, fagocitose de macrófagos, né? Então, essas bactérias vão ficar isoladas ali do nosso sistema imune. Nosso sistema imune não vai conseguir chegar até elas, né, para destruir essas bactérias. Aí, um exemplo de micro-organismo que utiliza esse tipo de mecanismo é o Staphylococcus aureus. Outra enzima aí também produzida é a colagenase. A colagenase, ela quebra o colágeno, né, que unifica aí os tecidos dos nossos músculos, né, tecidos e órgãos, né. Então, se essas células elas não estão aderidas fortemente, elas vão ser soltadas, vão enfraquecer, e aí as bactérias vão conseguir atravessar, né, os nossos tecidos e disseminar por todo o nosso corpo. Então, a gente tem aí o Streptococcus, o Clostridium perfringens, que são bactérias que utilizam esse mecanismo, né, que produzem essa enzima, e é um fator de virulência bem importante. A gente tem também, como exemplo de toxinas produzidas, né, a gente tem a citotoxina do Staphylococcus aureus. O que essa citotoxina ela provoca? Ela forma poros, né, na membrana das células, que levam a um desequilíbrio, né, de componentes intracelulares e extracelulares, como, por exemplo, liberação de conteúdos, né, da célula e entrada de componentes externos, né, causando aí um desequilíbrio e a célula acaba, então, morrendo, né, que é a lise celular. Então, na figura você está vendo aí o poro, né, que é essa estruturazinha, onde estão entrando e saindo esses componentes, né, representado por essas bolinhas, tá? Que é o poro dessa toxina. A gente tem também uma neurotoxina que é produzida por um micro-organismo chamado Clostridium botulinum. Vocês já ouviram falar da toxina botulínica, né? Principalmente utilizada em tratamentos estéticos. A toxina botulínica é uma toxina produzida por esse micro-organismo aqui, o Clostridium botulinum. E qual que é o mecanismo de ação dessa toxina? Ela vai agir lá nas junções neuromusculares, tá? Nas junções onde vai acontecer aí a sinapse no neurônio com o músculo, tá? O neurônio, nessa figura, essa estruturazinha aqui, né, dupla, representada em amarelo, tá? E o músculo, essa estrutura rosinha, tá esticadinha aqui. O neurotransmissor são essas figurinhas aqui em A, tá? O que ocorre ali durante a excitação desse desse neurônio? O que vai acontecer? O neurônio ele produz e vai expulsar esses neurotransmissores, né? E esse neurotransmissor ele vai ter uma ação, né, na membrana ali do músculo, ou seja, o músculo ele vai se contrair. Um exemplo desse neurotransmissor aqui é a acetilcolina, tá? A acetilcolina ela é liberada pelo neurônio e vai provocar a contração desse tecido muscular, dessa fibra muscular. Se eu tenho a presença da toxina botulínica, o que essa toxina vai fazer? Ela vai impedir
que aqui nessa segunda representação que vocês estão vendo, os A, né, os neurotransmissores representados por esses Azinhos, eles não estão conseguindo sair, né, para agir aqui nessa fibra muscular, eles estão presos. Então, é isso que a toxina botulínica provoca. Tá? Ela bloqueia a liberação, né, desse neurotransmissor que é responsável pela contração muscular. Então, o músculo ele não vai se contrair. Tá? Então, a acetilcolina, que é o neurotransmissor, vai ficar bloqueado, né, ali na sinapse, né, e a contração não vai acontecer. Então, esse é o mecanismo de ação da toxina botulínica, que ela é muito utilizada na estética, né, para quê? Para dar aquele aspecto de que a pele, né, está esticada, né, que a ruga foi contida ali. Mas o que acontece? Acontece que ali as nossas fibras musculares do rosto, ela já não recebe mais esse tipo de influência do neurotransmissor. Então, a nossa fibra muscular ela fica paralisada. Por isso aquele efeito meio falso, né? Do sorriso falso da pessoa que coloca botox no rosto, quando não é feito aí por um bom profissional. Então, esse é o mecanismo de ação aí da neurotoxina do Clostridium botulino. Tá? É muito interessante esse mecanismo de ação. A gente tem também a neurotoxina do Clostridium tetani. Quem ainda já ouviu falar do tétano? Né? Quem não já teve medo de se arranhar aí no ferro e contrair o tétano? Bom, como que acontece então esse mecanismo dessa neurotoxina? No organismo normal, a gente tem um neurotransmissor chamado glicina, né, que ele age em outros neurônios, né, que impede a liberação de acetilcolina para que haja o relaxamento do músculo. Tá? É algo fisiológico normal do nosso organismo. O músculo ele também tem que ficar relaxado por um tempo. E o que acontece com a neurotoxina do Clostridium tetani? Essa toxina ela vai bloquear a liberação dessa glicina. Então, a glicina ela não vai impedir que o neurônio fique secretando acetilcolina. E com isso, eu não vou ter o relaxamento muscular. Né? Então, meu músculo vai ficar contraindo sempre, porque eu vou ter sempre ali a presença do neurotransmissor que vai ficar excitando o músculo. Tá? Por quê? Porque o neurotransmissor queria impedir essa liberação constante desse neurotransmissor excitatório, ele vai estar bloqueado por essa toxina tetânica, né? Então, por isso que aparecem aqueles sintomas de um paciente que tem o tétano, né? Que são aquelas descargas, né, musculares fortes. A pessoa tem várias contrações, né? Não consegue ali ficar normal, né? Ficar ali controlado. Ele fica tendo espasmos musculares o tempo todo. Por quê? Por causa dessas descargas, né, de excitação muscular o tempo todo, tá? Provocada aí pelo bloqueio, né, do neurônio que permitiria o relaxamento muscular, tá? Que foi bloqueado pela toxina. A gente tem também como exemplo a enterotoxina, né? Que é secretada pelo vibrião da cólera. Quem já não viu falar também da cólera, né? Quais são os principais sintomas da cólera? Vômito e diarreia intensa. Né? Com isso, a pessoa perde muito líquido. Por que a pessoa tem vômito e diarreia intensa? Porque o vírus, ele provoca, o víbrio da cólera, né, que é uma bactéria, ela provoca uma intensa perda de água. Por quê? Porque há um desequilíbrio nas células, né, do epitélio do intestino, onde vai haver muita secreção, vai haver muita perda de água, né, por conta do desequilíbrio de eletrólitos na membrana do intestino. O sódio, né, que é um íon, aí, um eletrólito que ele atravessa normalmente a membrana do intestino, indo para o sangue, ele acaba ficando bloqueado por conta dessa toxina, né, que ela bloqueia a entrada de sódio. Com isso, eu vou ter muito sódio ali nessa região e para compensar o organismo, ele manda água, né, para diluir essa presença constante desse sódio. Então, como vai haver aí a presença de muita água, eu vou acabar perdendo essa água, né? Porque eu tô mandando muita água do meu sangue ali para fora, para o lômen do intestino, né? Então, eu vou acabar vomitando, vou acabar tendo muita diarreia. Então, essa é a ação tóxica, né, dessa toxina produzida pelo vibrião da cólera, né? Que provoca aí essa perda de água muito intensa.
Bactérias mortas, elas também causam problemas aí no nosso organismo, né? Bactérias gram-negativas, né, que tem essa endotoxina, principalmente o lipopolissacarídeo na membrana da parede celular, quando elas morrem, elas induzem alguns efeitos, né, como febre, inflamação, diarreia, choque, coagulação do sangue, tá? Por quê? Porque o nosso sistema imune reconhece, né, essa toxina da parede celular, essas bactérias, né? E aí, manda, né, os nossos soldadinhos, né, que são as nossas células de defesa, para combater. Nisso a gente tem inflamação, né, que provoca alguns desses sintomas. Bom, o nosso organismo ele tem algumas barreiras físicas, né, e químicas que impedem a entrada de micro-organismos no nosso corpo. Como, por exemplo, a gente tem a lisozima, que é uma enzima presente na lágrima, né? Que essa lisozima ela faz o que? Ela ajuda na destruição, né, da parede celular de bactérias, tá? Muco e cílios ali que revestem a traqueia, né, do nosso sistema respiratório, eles também têm essa função de proteção. O muco ele vai acabar agarrando nessas partículas de bactéria que possam ter entrado através da nossa respiração, né? E os cílios, eles são, acho que você já conhece os cílios, né? Que são tipo aquelas perninhas bem pequenininhas que elas vão bater, né? E com o batimento dos cílios, né? Com a ajuda do muco, nosso sistema respiratório vai acabar colocando para fora, né, esses micro-organismos ali, ou partículas mesmo, né? De poluição do ar que a gente possa ter respirado. Então, o muco e os cílios, eles acabam segurando essas partículas para não chegar aos nossos pulmões e mandam embora, né, através de escarro, através de espirro, tá? O muco dos pulmões, ele também tem uma função de proteção, porque ele vai ajudar a impedir colonização de micro-organismos, tá? Assim como algumas proteínas encontradas no sangue e na linfa, elas também vão ter essa função de proteção. Ali, o nosso estômago também tem um pH bastante baixo, né, que ele impede o crescimento de muitos tipos de micro-organismos, embora não impeça o crescimento da Helicobacter pylori, né, que é uma bactéria aí que ela cresce em ambientes ácidos, né, então ela costuma colonizar o estômago, né, de algumas pessoas que acabam contraindo essa bactéria, e ela é muito perigosa, né, porque ela pode ser contraída através do beijo, né, e ela pode levar a muitos problemas no estômago, como úlceras, né, feridas, e pode levar até o desenvolvimento de um tumor, tá? No nosso intestino, né, como vocês já sabem, ali a microbiota normal do nosso intestino impede, né, a colonização de micro-organismos patógenos, porque eles competem ali pelo ambiente. O fluxo de urina no trato urinário, como eu já expliquei para vocês, também impede a colonização de bactérias ali nas paredes, né, da uretra, porque a urina ela lava, né, constantemente ali a parede da uretra e esses micro-organismos eles não conseguem alcançar aí áreas mais suscetíveis à infecção, tá? A pele é uma importante barreira, né, contra essa colonização de micro-organismos. Por quê? Porque os micro-organismos eles não conseguem atravessar a pele. A gente sabe que a pele tem muitos micro-organismos que vivem ali normalmente, né? Porém, se a gente tiver uma lesão na pele, por exemplo, que expor até os nossos, que vá até a corrente sanguínea, algumas dessas bactérias que vivem na nossa pele, elas podem entrar na corrente sanguínea, né? E a gente desenvolver aí uma infecção, tá? Então, por isso que é importante a pele estar sempre íntegra e não lesionada, para que não ocorra aí a entrada de micro-organismos que não deveriam, né, estar na corrente sanguínea, porque a corrente sanguínea ela é um ambiente asséptico, né, um ambiente livre de micro-organismos. Então, já adiantando aqui alguns conceitos que a gente ainda vai estudar quando a gente entrar em imunologia, mas a gente tem alguns fatores de proteção que garantem a proteção quando esses micro-organismos invadem o nosso corpo. A gente tem as respostas imunes inatas e as respostas imunes adaptativas. Tá? As respostas imunes inatas, elas são ali a primeira resposta, né, o primeiro contato, né, que a bactéria vai ter com o nosso sistema imune, tá? Então, a gente vai ter algumas células ali, como, por exemplo, neutrófilos, macrófagos, células natural killer, né, que são células de defesa que já vão garantir a defesa contra essas bactérias. Tem também um sistema chamado sistema de complemento,
né, que também é responsável pela destruição de micro-organismos invasores. As respostas imunes adaptativas, elas são responsáveis por identificar, né, esses micro-organismos e são responsáveis pela memória imunológica. O que é a memória? Elas identificam, né, através esses fragmentos, né, das bactérias que elas identificam, elas guardam, né, a memória daquele micro-organismo para quando você tiver outra infecção por aquele mesmo micro-organismo, o seu sistema imune ele já lembra, ele já sabe que aquele micro-organismo ele é deletério, ele não pertence ao nosso corpo, então ele já vai rapidamente já destrói. Então isso é memória imunológica, é o nosso sistema imune lembrar daquele micro-organismo que ele é patogênico e ir lá e matar ele, tá? Então, a gente tem aí as células mais especializadas, né, que são linfócitos. Os linfócitos B, eles atuam aí na produção de anticorpos. Os linfócitos T, ou células T, que são células citotóxicas, que vão, inclusive, matar células que estão infectadas por bactérias e matar também o micro-organismo diretamente. Mas isso a gente vai ver em mais detalhe quando a gente estudar mesmo, quando a gente chegar lá em alguns conceitos de imunologia. A gente sabe também que alguns fatores eles podem colaborar, né, para a infecção e doenças, né, serem mais sérias, como por exemplo a idade. Crianças, né, por exemplo, são mais suscetíveis às infecções, né? Se a gente lembra da nossa infância, a gente sabe que a gente já passou por muitas, que a gente teve aí muitas infecções, muitas doenças, né, principalmente infecções intestinais, infecções respiratórias. E também idosos, né? Porque o sistema imune do idoso ele já está meio, né, já está mais devagar, já não tem a mesma eficiência, né, de um organismo mais novo, né? Então eles ficam aí também mais suscetíveis a diversas infecções, né, principalmente infecções respiratórias, tá? Então, como exemplo disso, a gente tem o coronavírus, né, que tem uma alta letalidade aí em pessoas idosas, tá? Estresse e dieta também são fatores de risco, né? Porque se você tem uma dieta pobre, por exemplo, o seu organismo ele não consegue trabalhar adequadamente para oferecer uma defesa adequada, né? Para oferecer uma proteção eficiente contra infecções, né, de micro-organismos. Estresse, né? A gente sabe que fadiga mental, fadiga física, enfim, influencia também aí no enfraquecimento do nosso sistema imune, tá? Então, se você fica doente, a gravidade dessa doença, dessa infecção, pode ser maior do que de uma pessoa que não está sob essa alta fonte de estresse, né? E também tem, assim, alguns hospedeiros imunocomprometidos. O que são? Geralmente são pessoas que fazem tratamento para algumas doenças, por exemplo, pessoas que fazem tratamento para câncer, né? Que é os medicamentos que tomam, são medicamentos muito fortes, tá? Que acabam aí dando uma enfraquecida no sistema imune, tá? Pessoas também sob muito estresse e tal, como a gente já viu, dentre outros, tá? Então, a patogenicidade ali do micro-organismo, ele depende não só dos fatores de virulência, né, da bactéria, que favorecem aí uma infecção eficiente, né, para a bactéria, mas vai depender também do tipo de resistência que esse hospedeiro vai ter. Se o hospedeiro ele tem um sistema imune aí bastante forte, eficiente, né, com os mecanismos de defesa aí bem eficientes, essa bactéria, talvez os fatores de virulência dela não sejam tão suficientes assim para ter êxito nessa infecção aí desse organismo, tá? Por quê? Porque o sistema imune ele vai ser eficiente em combater essas bactérias, mesmo com tantos fatores de virulência que essa bactéria possa ter.